Olá, tudo bem? Aqui é o William Ribeiro, professor de Tecnologia Educacional e também coordenador de Tecnologia Educacional. Eu presto assessoria para educadores e escolas em Tecnologia Educacional, então, se você tiver esse interesse, por favor, dê uma olhada na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar o meu site, que tem informações mais detalhadas sobre esse serviço, tá bom? Então nós vamos continuar aqui a nossa série de vídeos, que procura ajudar pais e educadores a ensinar programação para seus filhos e alunos, tá bom? Hoje nós vamos finalmente finalizar o game Que Vertebrado é Esse? Eu acho que ficou um game bastante interessante. Agora nós vamos colocar uma fase mais difícil, né, mais complicada. E nós já vamos propor já o nosso próximo jogo, que é exatamente o jogo chamado Memória Textual. Legal? É um jogo que vai interessar bastante aí aos professores de língua portuguesa, porque trabalha com classes gramaticais, trabalha com frases. Vai ser bem legal, é um jogo que eu gosto bastante de fazer, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá. Bom, então vamos aqui continuar com o nosso game Que Vertebrado é Esse? E agora resolvendo o último desafio desse jogo, que é transformar esse jogo num jogo um pouco mais difícil, em que o usuário tem que primeiro posicionar todos os animais para só depois, então, dar um clique num botão que eu vou criar e todos eles sobem ao mesmo tempo. Para fazer isso, a primeira coisa que você deve fazer é uma cópia, não é? Então você deve copiar, salvar esse arquivo como uma cópia, aqui em arquivo salvar como cópia, e mudar o nome, né? O nome aqui, você pode colocar algo do tipo fase 2, vamos chamar de fase 2. Acho que fase 2 fica bom. Aí você escolhe o nome que você vai colocar aí no seu game, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é uma primeira alteração. No jogo normal, quando a gente clica no ator, o ator tem que subir e depois avaliar se ele subiu para o local correto. Nessa nova versão, quando você clica no ator, ele tem que aumentar a velocidade apenas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é esta alteração. Vamos alterar sempre aqui no primeiro, aqui, no caso aqui o peixe, e depois a gente aplica as alterações para os demais. Ou, se você preferir, talvez seja até uma ideia melhor, apagar todos os seus atores, fazer as alterações todas no primeiro e depois fazer cópias. A diferença é que você vai ter que colocar todos os animais, pesquisar os animais de novo. Aí você que sabe. Eu prefiro fazer várias vezes a mesma alteração, para não ter que pegar de novo as imagens dos atores, não é? Muito bem, então aqui o que eu vou alterar aqui no meu peixe é o seguinte: quando esse ator for clicado, ele não tem que fazer nada disso daqui. É claro que eu não vou jogar fora, porque isso será feito numa outra circunstância, né? Mas quando eu clico no ator, ele tem que simplesmente aumentar a velocidade. Logo, eu preciso alterar também este bloquinho aqui, que determina a velocidade dele. Ó, lembra que quando começa a funcionar o jogo, ele entra aqui num sempre e fica andando sem parar, né, com esse mova aqui, inclusive com um mova de tamanho aleatório. Muito bem, esse tamanho não vai ser mais aleatório, esse tamanho vai ser determinado e ele vai ser alterado na medida em que você clica nele. Portanto, ele precisa de uma variável que nós vamos chamar, você inventa o nome que você quiser, eu vou chamar essa variável de velocidade. E vou fazer com que a velocidade inicial seja meio. Então aqui eu preciso colocar aqui mova velocidade. E inicialmente, né, aqui quando começa o jogo, aqui, quando a pessoa clica a bandeirinha, a velocidade vai valer 0,5. Só que aqui a gente já precisa tomar um cuidado, porque
essa variável da velocidade, todos eles, cada um dos atores vai precisar utilizar. Só que não pode ser a mesma. Essa velocidade não pode ser uma variável comum, de modo que se eu mudo para um, muda para todos. Não, eles terão velocidades diferentes. Logo, eu já cometi um erro aqui. Eu vou apagar essa variável que eu acabei de criar. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Não, não consigo. Eu tenho que fazer de novo. Eu vou apagar essa variável que eu acabei de criar e vou criar novamente essa variável, só que agora apenas para esse ator, ok? Então vamos lá, colocar aqui a mesma coisa, velocidade, só que somente para esse ator. Então beleza. Então não é qualquer velocidade, é a velocidade do peixe. Então aqui ele vai mover com a velocidade própria dele peixe, ok? Muito bem, essa velocidade, ela inicialmente vai ser 0.5, depois eu mudo se eu achar que está muito lento. Vamos colocar 0.5 aqui, 0.5. E quando que essa velocidade será aumentada? Toda vez que ele toca, que esse ator é tocado, que ele é clicado. Então, quando esse ator é clicado, eu vou adicionar... quanto que eu vou adicionar? Não sei, vamos experimentar 0.2 e ver se fica legal. Então vamos lá. Velocidade. Cada vez que eu clico ele aumenta 0.2. Vamos ver se funciona. Claro que eu só fiz a alteração aqui para o peixe, né? Então está aqui o nosso peixe, a velocidade dele é 0.5. Quando eu clico nele, a velocidade aqui você percebe que vai aumentando e ele está ficando cada vez mais rápido, né? Me parece bom aqui. Poderia aumentar um pouco mais o quanto de velocidade que ele aumenta cada vez que eu clico, mas enfim, isso é uma questão de cada um escolher o modo como quer que funcione o seu jogo, né? Para mim, por enquanto, tá bom. Então, por enquanto, o meu peixe está funcionando. Então, eu já consegui fazer a primeira alteração no meu jogo. Então, eu preciso fazer essa alteração em todos. Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou aqui no anfíbio, vou criar uma variável que vai se chamar velocidade também. E vai servir somente para esse ator. Quando aperta a bandeirinha, a velocidade esta velocidade passa a ser 0.5 e quando ele anda, ele vai mover esta velocidade. Opa, não é aqui. É aqui. E quando ele é clicado, ele não tem que fazer mais nada disso. O que tem que acontecer com ele é adicionar 0.1, né? 0.2. Tem que aumentar 0.2 a velocidade dele, a velocidade própria dele, ok? Então nós fizemos o anfíbio, vamos testar o anfíbio agora. Vamos ver agora então. Então, o meu anfíbio e o meu peixe estão devagarzinho. E quando eu clico aqui no meu anfíbio, ele aumenta a velocidade. Agora nós vamos fazer um botão que quando eu clico, ele deve fazer as velocidades todas voltarem para a velocidade normal, padrão, que vai ser 0.5, ok? Então vamos criar aqui um ator. Vamos pegar esse ator aqui como se fosse uma bolinha mesmo. Você escolhe aí a imagem que você quer dar para esse ator. Mas o meu vai ser uma bolinha rosa. A minha bolinha rosa vai fazer as velocidades todas voltarem para o tamanho, para 0.5. Então, o que deve acontecer quando aperta a bandeirinha? Quando aperta a bandeirinha, esta bolinha ela tem que estar invisível. Então vamos colocar aqui esconda. Ela está muito grande também, né? Vamos colocar 50% dentro, tá bom aqui. Deixar ela aqui. É uma área que eu reservei exatamente para isso. Quando eu clico, quando aperta a bandeirinha, ela esconde. E vamos ver o que vai fazer ela começar aqui, é o reco. Quando ela recebe o reco, ela aparece, né? Que o jogo vai funcionar assim. Quando ela recebe o reco,
que é acionado quando o ator do play é clicado, né? Quando recebe o reco, ela aparece, ela mostra. E quando ela, bolinha rosa, é clicada, o que deve acontecer aqui? Ó? Quando ela for clicada, ela deve enviar uma mensagem nova. Essa mensagem, vamos chamar essa velocidade, essa mensagem de lenta. Ou seja, tem que voltar a ficar lento, né? Ou lento. Vou dar aqui a mensagem. Mensagem lento. Ok. Então, aí o que vai acontecer? Quando o peixe recebe a mensagem lento, a velocidade dele deve voltar a ser 0,5. Ok? Mesma coisa o anfíbio. Então, no anfíbio, a velocidade volta a ser 0,5 quando recebe a mensagem lento. Vamos ver se isso funciona. Bom, agora acho que as nossas variáveis podem ficar invisíveis, que elas já estão nos atrapalhando aqui, não é? Então, nós já vimos que funciona as velocidades. Então, aperta a bandeirinha, a bolinha fica invisível e quando aperta aqui ela aparece. E agora eu vou aumentar aqui, por exemplo, a velocidade do peixe. Deixar o peixe rapidinho e quando eu aperto o rosinha, o peixinho volta a ficar lento. Mesma coisa o sapinho. Eu vou apertar aqui a velocidade, aumentar a velocidade aqui do sapinho. Deixa eu maximizar aqui para enxergar melhor. Ó, o sapinho está bem mais rápido agora, vai até ultrapassar o peixe. E quando eu aperto a bandeirinha, ele volta, o botãozinho rosa, ele volta a ficar lento. Ok? Ótimo. E agora? Como é que eu faço agora para os animais subirem, para avaliar se está certo ou se está errado? Nós vamos precisar de um novo ator. Aliás, ele vai ser um pouco parecido com essa bola aqui. Essa bola aqui, eu vou chamar essa bola rosa aqui, vamos chamar ela de lenta. Só para a gente saber o que ela faz. E nós vamos duplicar esse ator aqui. E esse ator aqui vamos chamar de sobe, que vai fazer os atores todos subirem. Ok? Então esse ator sobe aqui, vai ter uma outra fantasia. Vamos deixar ela verde. Beleza. E agora, a mesma coisa quando a bandeirinha é clicada, ela esconde. Quando coloca o reco, ela aparece. E quando ela é clicada, ela vai mandar uma outra mensagem, que vai ser exatamente a mensagem sobe. E aí, o que o peixe tem que fazer quando recebe a mensagem sobe? Tem que fazer o que ele fazia antes, quando ele era clicado, tudo isso daqui. Então a gente só precisa vir aqui no Eventos e quando recebe a mensagem sobe, ele sobe. Mesma coisa aqui o anfíbio. Então, quando recebe sobe, ele faz esse monte de coisa aqui. Vamos testar? Vou colocar a bolinha aqui. Vamos testar aqui no começo, então. Vamos ver. Vamos errar primeiro o peixe, né? O peixe. Vamos fazer o peixe subir. Vamos apertar o botãozinho verde para todo mundo subir. Olha lá, subiram, deu errado, voltou, beleza. Vamos fazer o seguinte: quando o anfíbio ele sobe e chega no lugar errado, que é exatamente aqui essa programação aqui, quando ele está no lugar errado, que é o que ele transmite reco, antes dele transmitir reco, ele vai dizer que está errado, para a pessoa saber qual foi o ator que errou. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou escrever aqui a palavra errado. Ou estou no lugar errado, sei lá. Vou colocar só errado aqui, só para a pessoa saber que ela errou. Então, quando estiver na cor errada, errado. Vamos testar? Vamos... Ó, a cor do peixe vai estar errado. Vamos lá. O peixinho falou que está errado e todo mundo voltou. Beleza? Agora vamos fazer
o anfíbio está no lugar errado, né? Só para a gente ver se funciona. Ó, o anfíbio está no lugar errado. E todo mundo volta para o seu lugar. Porque tem pelo menos um errado. Ok? Bom, então agora eu quero que você pause o vídeo e aplique estas alterações nos demais atores. Que aparentemente é isso que vai fazer todo mundo funcionar. E eu vou fazer isso no meu também, tá legal? Daqui a pouco a gente compara as nossas versões. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu fiz uma pequena alteração aqui. A primeira alteração que eu fiz foi a seguinte: eu tinha colocado originalmente aquele comando que inicia a variável da velocidade aqui, é esse comando aqui, né? Quando clica na bandeirinha. Isso não é legal, porque se eu faço isso e eu erro, o ator que estava rápido continua rápido. Então é bom que ele volte até uma velocidade original toda vez que se reinicia. Então, melhor colocar o move de velocidade para meio dentro do bloco que acontece quando ele recebe o reco, né, de recomeçar. Outra pequena alteração que eu fiz foi a seguinte: cada vez que ele é clicado, ao invés de aumentar só 0,2 na velocidade, é melhor aumentar mais, né? Eu estou colocando de aumentar de 1 em 1. Aí ele fica bem mais rapidinho, fica mais fácil jogar, senão o jogo fica muito difícil de ser feito, né? E um outro detalhe que eu percebi também é o seguinte: é bom que o tamanho dos animais não seja muito diferente. Por exemplo, uma das fantasias da minha ave é exatamente esse pintinho aqui, que ele é muito pequenininho em relação aos outros animais. Então, aparentemente, ele fica mais lento do que os outros, né? Então, eu acho que não é que ele fica mais lento, ele fica com a mesma velocidade. Só que é mais difícil de ajustar o ponto central dele em relação aos outros animais, porque ele fica muito pequeno. Você perde um pouco a referência, né? Então, eu vou jogar fora esse pintinho aqui. E eu percebi também que eu escolhi um réptil que ficou muito grande, que é esse jacaré aqui. Então, como eu tenho poucos répteis, esse crocodilo, na verdade, não sei se é jacaré, se é crocodilo, acho que é jacaré, não tem dente para fora. Bom, enfim, como eu tenho poucos répteis, então eu vou diminuir o tamanho desse jacaré aqui para ele ficar um pouco melhor, um pouco mais parecido com o tamanho dos demais atores, né? Então, beleza. Então isso acho que vai melhorar um pouco a jogabilidade do meu game, tá legal? E aí é isso, pessoal. Funciona, eu já testei aqui. Eu vou testar de novo para vocês verem. Vou aumentar a velocidade do vídeo aqui para você não perder muito seu tempo, só para você ver como ele funciona corretamente. Bom, antes deixa eu cometer alguns erros aqui só para você entender que está tudo funcionando direitinho. Quando ele fica na posição errada, ele diz que está na posição errada mesmo, cada um deles. Então, olha lá, vou colocar todo mundo aqui, em cada um numa velocidade diferente, e eu vou colocar todo mundo aqui em posições erradas. Agora eu vou adiantar a câmera aqui, o vídeo, né? A velocidade do vídeo, para acertar, para você ver que todos eles que funciona o jogo, não é um jogo que não funciona, e já vou fazer a proposta do novo game, tá bom? Beleza? Vocês perceberam que o jogo funciona. Legal? Então agora eu vou fazer a proposta do meu novo game. E o novo game se chama Memória Textual. Olha só que interessante que ele é. Deixa eu baixar ele aqui um pouquinho, meu personagem. Pronto. Funciona assim.
Tente memorizar a seguinte oração. Doaram antes um caderno ruim. Tem que decorar essa oração. Aí ele pergunta, qual era o artigo? Então, qual era o artigo da oração? Doaram ontem um caderno ruim. O artigo era 1. Então, a gente aperta Enter. Parabéns, você acertou. Tente memorizar a segunda. Ele já dá o ponto aqui. Aí ele cria um outro tipo de oração. Pedro comprou ontem um caderno ruim. Aí ele agora pergunta o adjetivo. Qual é o adjetivo? O adjetivo é ruim. Beleza? Aí continua acertando. E quando a gente erra, por exemplo, ventou cedo, ó, ele vai perguntar qual é o advérbio. Vamos errar, vamos colocar ventou. Ventou o verbo, né? Mas vamos errar. Errou. E aí continua o jogo, beleza? Só que o legal desse jogo é que, obviamente, estas orações são orações... Não é que eu fiz uma lista de oração, pedi para ele escolher, não. Eu pedi para o computador criar a oração. É esse que é a grande novidade desse jogo aí. Nós vamos tentar fazer o computador inventar orações próprias, frases próprias, tá legal? Então eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, espero que vocês tenham gostado do game que a gente finalizou, né? O jogo dos vertebrados lá, que vertebrado é esse? E espero que vocês gostem desse próximo jogo, tá bom? Então até o próximo vídeo, obrigado pela audiência e tenham um bom dia.